Há eras, as 12 tribos de Israel encantaram as pessoas com seu destino singular. Para além de apenas uma divisão administrativa, elas representam vividamente a aliança entre Deus e sua escolhida. Conectadas por uma história compartilhada e fé, as tribos abrigam uma diversidade surpreendente. Os corajosos guerreiros de Dan, os habilidosos cavaleiros de Esher, os estudiosos perspicazes de Issachar. Para além das histórias bem conhecidas, cada tribo revela tradições ocultas, que se espalham como tantas florestas pulsantes. Narrativas de profetas e reis, a terra de Israel nos convida a uma jornada através do tempo para conhecer essas 12 irmãs que ainda testemunham hoje a presença de Deus e a aliança com a humanidade. Sejam líderes ou trabalhadores, suas trajetórias interligadas nos lembram que a força de um povo está na sua unidade e diversidade. Vamos seguir o fio da história bíblica, dos bordos do Jordão às montanhas de Judeia, para desvendar sua herança fabulosa. Uma odisseia emocionante nos aguarda. Quem eram as 12 tribos de Israel e qual foi o destino delas? Primeiramente, a visão, depois os detalhes. As 12 tribos de Israel remetem ao patriarca bíblico Jacó e seus 12 filhos. Estas tribos constituíram a confederação dos israelitas que conquistou e estabeleceu a terra prometida sob líderes como Josué e o rei Davi. Cada tribo recebeu uma porção de território em Canaã e desenvolveu identidades e papéis únicos. Ao longo dos tempos, o reino unificado fragmentou-se e as tribos foram conquistadas, exiladas, e por fim, perdidas para a história. Seus nomes e características sobrevivem através das escrituras e da tradição. De acordo com o Gênesis, Jacó teve 12 filhos que se tornaram os ancestrais das 12 tribos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Ebulon, José e Benjamim. Estes filhos e suas descendências formaram tribos distintas à medida que os israelitas se multiplicaram no Egito. Após o êxodo do Egito sob Moisés, essas tribos vagaram juntas no deserto. Compartilhavam uma identidade coletiva e um propósito centrado na adoração a Yahvé no tabernáculo. Ao adentrar em Canaã com Josué, cada tribo recebeu um território com base em sua população e necessidades. Conforme descrito em Josué 13:19, tribos como Judá, Efraim e Manassés receberam terras vastas e férteis. Outras, como Levi, obtiveram cidades dispersas e pastagens. Tribos fronteiriças, como Dan e Naftali, controlavam áreas vulneráveis. Esses assentamentos se transformaram nas homenagens ancestrais das tribos onde as gerações surgiam, viviam e faleciam. As tribos desenvolveram papéis e identidades singulares. Judá emergiu como a tribo proeminente, fornecendo líderes, e por fim, a dinastia de Davi. Tribos menores, como Issacar, ganharam renome pela sua escola religiosa. Clãs como os cananeus tornaram-se artífices de metal. As tribos distribuíram as responsabilidades militares, com Ruben, Gade e metade de Manassés fornecendo as tropas da fronteira da armada. Judá, Efraim e a outra metade de Manassés defendiam a região central. Sob a monarquia unificada, as tribos permaneceram alinhadas enquanto mantinham sua singularidade. No entanto, as tensões se intensificaram à medida que as tribos competiam por poder, território e acesso a recursos. Após a morte de Salomão, essas rivalidades antigas desmantelaram o reino. As 10 tribos setentrionais formaram Israel sob Jeroboão, enquanto as tribos do sul, Judá e Benjamim, tornaram-se Judá. Esses reinos rivais não coexistiram harmoniosamente por muitos séculos. Conflitos fronteiriços eram frequentes, à medida que as tribos dividiam sua lealdade entre os dois reinos. Gradualmente, Israel mergulhou em corrupção e instabilidade, corroído por apostasias religiosas e tumultos civis. No ano 722 a.C., o Império Assírio invadiu e destruiu Israel, exilando suas tribos. Esse evento traumático ficou conhecido como a dispersão das 10 tribos. Os refugiados migraram para o sul, para Judá, trazendo consigo histórias de exílio e assimilação. Despojadas de terras e autonomia, as tribos ocultas de Israel foram destinadas à obscuridade ao longo das gerações. Sem registros tribais, elas se integraram a outras nações. Suas identidades e linhagens se perderam. Contudo, sua extinção minou a esperança messiânica de que Deus um dia restaurasse as tribos perdidas.
Enquanto isso, Judá sofreu, subjugada pela dinastia davídica. No ano 586 a.C., a Babilônia conquistou e exilou a população de Judá também. Apesar da perda de Israel, Judá preservou sua identidade no exílio. Após o cativeiro babilônico, descendentes como Neemias retornaram e revigoraram Judá politicamente e religiosamente. Os judeus centrados em Judá e Levi tornaram-se os alicerces do judaísmo. Com o desaparecimento de Israel, Judá conservou vestígios da herança dos dois reinos. O território de Judá expandiu-se para abranger áreas do norte, unificando as antigas fronteiras tribais. Contudo, desentendimentos entre as tribos ressurgiram em conflitos entre judeus e samaritanos, os quais reivindicavam a descendência israelita de Efraim e Manassés. Nos tempos romanos, as tribos ancestrais proporcionaram mais uma identidade social e educacional do que uma afiliação política. Entretanto, as tensões entre as facções tribais ressurgiram em grupos violentos como os zelotes. Roma reprimiu essas revoltas tribais, e por fim, expulsou todos os judeus da Judéia após suprimir a revolta de Bar Kokhba em 135 d.C. Dispersos pelo mundo por quase 2 milênios, os judeus mantiveram identidades tribais distintas através de sobrenomes como Levi, Cohen, Shif e Esher. As narrativas das tribos perdidas persistiram ao longo dos séculos, alimentando lendas e esperanças de um eventual retorno. Desde os grupos da Beta Israel até as tribos Pashtun, reivindicações da herança israelita perdida foram feitas. Apesar das linhagens diretas se esvaírem ao longo de milênios de dispersão e assimilação, as 12 tribos continuam a ser símbolos poderosos. Seus antigos anfitriões ainda inspiram o fervor relacionado às fronteiras da Israel moderna. A profecia messiânica, que promete a restauração do reino de Davi, mantém a identidade tribal vibrante. Milênios depois, a sombra das tribos perdidas ainda sustenta a memória coletiva dos judeus e as noções debatidas de eleição. Seus nomes ecoarão enquanto sua herança flexível e inspiradora nutre a imaginação e a identidade. Agora, vamos examinar de perto essas tribos. Para compreender quem eram as 12 tribos de Israel, é preciso explorar a história da nação. Para simplificar, essa história começa em Gênesis 12, quando Deus faz uma promessa a Abraão. Eu farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e farei seu nome grande, e você será uma bênção. Gênesis 12h02. Nessa promessa a Abraão, Deus declara que ele se tornará uma grande nação. Na época, Abraão não tinha filhos e não podia tê-los, pois era idoso, e sua esposa era estéril. No entanto, como Deus sempre cumpre suas promessas, isso levou ao nascimento de Isaque. Mais tarde na vida de Abraão, ele teve outros filhos, mas a promessa de Deus continuou através de Isaque. Isaque, por sua vez, casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Resumindo a história, Jacó foi o filho por meio do qual a promessa se realizou. Foi Jacó quem finalmente gerou os 12 filhos, que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. Ao avançarmos na história da nação de Israel, vemos que os habitantes da nação eram identificados de acordo com a qual tribo pertenciam. No entanto, ao chegarmos ao livro de Números, percebemos que há algumas variações que requerem uma explicação adicional. Na lista das tribos em Números 1, observamos que Levi não é mais contado entre as tribos e que a tribo de José é representada por Efraim e Manassés. O que ocorreu? Isso implica que a tribo de José foi separada em 2, resultando em 13 tribos em vez de 12? Não exatamente. Essas 2 tribos representam os 2 filhos nascidos de José enquanto ele estava no Egito. No entanto, conforme narrado em Gênesis 48, Jacó meio que adotou esses filhos como se fossem seus próprios, concedendo-lhes a mesma bênção que deu aos outros filhos de Jacó. Eis o que Jacó declarou: agora, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que nasceram para você na terra do Egito antes de eu chegar a você no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Gênesis 48:5. Isso ajuda a esclarecer por que, ao chegarmos a Números 1, Efraim e Manassés são mencionados como representantes da tribo de José. Essas 2 meia-tribos foram designadas para a tribo de José. No que diz respeito à tribo de Levi, ela se tornou a tribo responsável pela linhagem sacerdotal. Eles assumiram as funções sacerdotais, e Deus optou por não incluí-los na contagem junto com as outras tribos.
Números 1, 47, 50. Os levitas, no entanto, não foram numerados dentro da tribo de seus pais, porque o Senhor havia falado com Moisés, dizendo: a tribo de Levi não deve ser numerada, nem incluída no censo entre os filhos de Israel. Em vez disso, eles devem zelar pelo tabernáculo da aliança, por todos os seus utensílios e por todas as coisas relacionadas a ele. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o servirão acampados ao redor do tabernáculo.